Salmo de número 42. Quem encontrou, diga amém. O Salmo diz assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e o guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que me olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Amém. Irmãos, há um tipo de cansaço que diz que o descanso não resolve. Há um tipo de cansaço que descansar não resolve. Você dorme e acorda cansado. Você ora e parece que nada muda. Você vem ao culto, mas o coração não acompanha. E o mais difícil não é o sofrimento em si. É quando no meio dele, Deus parece distante. Talvez você nunca tenha dito isto em voz alta, mas possivelmente já pensou: Senhor, onde o Senhor está? E se formos honestos, esse é um dos momentos mais difíceis da vida cristã. Porque sofrer já é duro, é difícil, faz parte da vida. Mas sofrer sem sentir Deus é devastador. E é exatamente nesse lugar que o Salmo 42 nos encontra. Não é um salmo de vitória, o povo celebrando uma vitória. Não é um salmo de celebração. É um salmo de luta. Esse lamento individual vem da profundidade da alma do salmista. Porque não se trata apenas de inimigos externos, mas do colapso interior da alma. Não é uma angústia de lutas externas. Vocês estão anotando, né, adolescentes? Tem um caderninho aí, né? Sim? Os adolescentes? Porque teve uns que não vieram domingo passado, devem estar perdidinhos. É para anotar meu sermão. E depois que anotarem, eu vou ler de alguns aqui, no final do culto. Vou escolher alguns para ler, tá bom? Então anotem. Não é um sofrimento causado por coisas externas. É um sofrimento que vem de dentro. Talvez, irmãos, a gente chamaria isso aqui, talvez, muito talvez, mas algo que pareça, seja uma crise de ansiedade. Uma crise de preocupações, angústias que vêm de dentro, que você não controla muitas vezes. Coisas que simplesmente surgem. Você está sofrendo, você tem preocupações, você tem agitações, mas às vezes vem agitações de dentro
você não controla, que vem do seu próprio coração e que a gente precisa expor diante de Deus. Preocupações que vêm da alma e que a gente precisa colocar diante de Deus, porque senão a gente explode, senão a gente se angustia e parece que é uma prisão que a gente não consegue sair. Sem Deus, não. Sem Deus, não. E esse salmo aqui é um lamento profundo de alguém angustiado, de alguém preocupado, de alguém agitado. Nós ouvimos hoje de manhã sobre Ezequias, quando o rei recebe o profeta Isaías dizendo a ele que ele morreria. E a Bíblia diz que ele vira para o lado na sua cama, ora a Deus e chora. Talvez você olhe para esse momento aqui e você diga, não pastor, minha alma está tranquila, eu estou em paz. Eu estou vivendo as melhores épocas da minha vida, que bom que seja assim. Mas eu garanto a você, que um dia, se não passou, você passará por momentos em que a sua alma estará profundamente angustiada. Imagino que você já tenha vivenciado dias difíceis no hospital. Imagino que você já tenha vivenciado dias difíceis com pessoas amadas no hospital. Eu imagino que alguns aqui já tenham vivido lutos dificílimos. Porque não existe luto fácil, mas tem alguns que massacram a gente. Irmãos, angústia da alma é algo que sim, chega a mim e a você. Então esse sermão sim, esse salmo sim, fala de dores, de anseios, de angústias minhas e suas. E o salmo começa com uma alma que tem sede de Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. O sofrimento faz isso com a gente, irmãos. O momento que a gente mais ora, busca, é o momento da angústia. A gente falou hoje pela manhã do presbítero Vitor também, e da luta que ele vivenciou uns anos atrás, há 2 anos atrás, que ele é um milagre de Deus. Mas os irmãos se lembram de como essa igreja orou nessa época? Os irmãos se lembram de como a reunião de oração aqui era cheia? Na época que tinha um irmão desta igreja entre a vida e a morte. O sofrimento faz isso com a gente, irmãos. Deveria ser algo constante. Mas o sofrimento faz com que a gente anseie por Deus. Perceba, o salmista não começa com uma explicação, né? Ele começa com um gemido, irmãos. Ele não começa com temas teológicos, ele começa com sede de Deus. E a imagem não é romântica aqui. Porque a gente fala da sede de Deus e a gente pensa, ai, como eu estou com sede do Senhor. Oh, como eu acordei hoje com sede de Deus. Não é a imagem que a gente tem aqui. Não é a imagem de alguém que acordou pela manhã e disse sim, ai, como eu estou sedento por Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Não, irmãos, a ideia aqui é muito mais difícil, porque essa sede vem como resultado da dor, do sofrimento. E a gente romantiza esse salmo. A gente pega o salmo e coloca, nossa, estou com sede de Deus. Ô, irmãos, a vida cristã é uma luta, irmãos. Acordar com sede é tão difícil, fala a verdade. Se tu não se esforçar para ler a Bíblia, tu não vai ler. Se tu não se esforçar para orar, tu não vai orar. Se não se esforçar para estar na igreja, não vai estar. Porque vida cristã é isso. Luta. Só que em alguns momentos da nossa vida a gente está prostrado diante de Deus, derramado diante de Deus. Por quê? Por causa da dor. Então esse anseio aqui não é um anseio romântico. Não é um anseio romântico, é um anseio fruto, que vem como fruto da dor, da angústia da alma. Ah, como seria bom se toda a igreja fosse sedenta por Deus, a ponto da gente não querer nem sair da igreja mais. A ponto da gente não querer deixar de ler a Bíblia, a ponto da gente não querer orar. Uma irmã me falava hoje de manhã, nossa pastor, como eu oro pouco. Eu leio muito, mas eu oro pouco. Irmãos, é isso que a vida cristã é luta.
todo dia. Ai, pastor, tu é pastor, deve ser maravilhoso, né? Porque, opa, não fui eu não. Eu sei que eu sou agitado, mas agora eu não tenho culpa. Tu é pastor, então deve ser muito fácil para o senhor. Acorda sedento todo dia. Não, irmãos, lá em casa é a mesma coisa. Eu vou falar aqui porque o Caleb desceu. A Dai está doente. Não está bem. Aí, o Caleb perguntou, papai, por que a gente não está indo para a igreja? Ele já estava calculando na mente os planos, porque ele viu que a Dai não estava bem. Eu falei, a gente está indo para a igreja, a gente vai. É porque não deu horário ainda. E eu falei, vocês vão comigo. Ele, não, papai, eu quero ficar aqui cuidando da mamãe. Eu falei, entendi. Aí eu virei para a Dai e falei assim, ô Dai, tu tá precisando de cuidado hoje? Ela, não. E esse nós dois já, né? A gente já... Ela, não. Tô bem, dá para ficar. Ó, Caleb, a mamãe não tá precisando de cuidado, não. Você vai comigo e seu irmão também vai para a igreja comigo. Aí ele falou assim... Deixa eu lembrar a frase exata que ele disse. Ah, papai, na verdade, eu quero ficar aqui por causa do... Aí ele levantou o brinquedinho do Minecraft. Sabe de montar? Eu falei, tu vai para a igreja, porque hoje é domingo. Aí ele, se você quiser eu vou. Eu falei, é isso mesmo. Tu vai para a igreja. Ele levantou e foi tomar banho. E eu estava pensando, a vida cristã é isso. Ele achou uma brecha para ficar em casa brincando. Entende? E é isso, é luta. E a gente tem que se esforçar. Mas às vezes a dor nos coloca assim, prostrados. Porque aqui não tem uma devoção calma. Aqui é sobrevivência espiritual. O problema do salmista não é que ele não quer Deus. O problema é que ele quer Deus. Mas ele não o encontra como gostaria. Não porque Deus não está disponível, mas porque ele é miserável. Porque ele é pecador. Deus está aí, irmãos, disponível para nós. Deus está aqui para ser encontrado. Ele quer viver um relacionamento conosco. Só que às vezes a gente não encontra Deus, não porque Deus não queira ser encontrado, mas porque nós somos miseráveis. Muitas vezes pensamos que o abatimento espiritual é falta de fé. Mas aqui é o contrário. É uma fé que ama a Deus, mas que sofre quando não o percebe. Então você pode sim ser um cristão e viver momentos da vida sem perceber Deus. Períodos de crise, de angústias, de agitações, não de abandono. O salmista não está abandonando a Deus. Ele está dizendo, Deus, eu tenho sede, eu preciso do Senhor. Eu estou sofrendo. Me ajuda. O verdadeiro crente pode ser levado a um estado de profunda angústia, onde sua alma desfalece, mas ainda assim continua sendo sustentado por Deus. É essa a diferença aqui. A diferença é que o salmista, apesar do momento difícil, da angústia, do pedido e do clamor a Deus, apesar disso, ele não se afastou do Senhor, muito pelo contrário. Ele está dizendo a Deus, Pai, tenho sede. Pai, tenho sede. Sua alma hoje está sedenta? Eu espero que sim. Mas essa sede não significa que Deus te abandonou. Significa que você foi feito para Ele. E você precisa se saciar no Senhor. Aí tem o verso 3 e 4, que fala da dor.
Só que não é qualquer dor. É uma dor constante. Vamos ler juntos. Salmo 42, verso 3 e 4. Leiamos, irmãos. As minhas lágrimas a casa de Deus, entre gritos de alegria, multidão em festa. Meus irmãos, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Ele vive chorando, irmãos. Essa é a ideia. Dor. Dor constante. Sabe uma irmã aqui da igreja que sente muita dor constantemente? É a irmã Raquel. Ela não está aqui hoje. A irmã Raquel tem leucemia, os irmãos sabem disso. Entre outras doenças. E ela sente dor constantemente. E a dor, irmãos, ela faz a gente se sentir totalmente impotente. Às vezes eu escuto relatos dela ou de outros irmãos que vivem situações difíceis. E às vezes o que você tem a fazer é orar, porque tem irmãos que sentem dor constantemente. E a ideia do salmista é essa: Deus, eu choro o tempo inteiro. Meu alimento é a dor. Isso não é um momento difícil. Isso é um estado contínuo. Então ele acrescenta algo ainda mais pesado, porque ele diz: enquanto me dizem continuamente, onde está teu Deus? Então a gente tem 3 camadas de sofrimento: dor intensa, ausência percebida de Deus e pressão externa. Há momentos em que você sofre por dentro e ainda precisa lidar com as vozes de fora. Há momentos em que você está com as suas emoções agitadas, com seu coração agitado. Mas a dor não é só interna. Às vezes quem está à sua volta provoca e gera mais dor. Às vezes, pessoas. Às vezes, os seus próprios pensamentos, que vêm como: se Deus fosse bom, se Deus estivesse com você, ou se sua fé fosse real, você não estaria vivendo isso. Jó sofreu fisicamente. Jó sofreu internamente. E Jó sofreu pelas palavras dos seus amigos. Às vezes, o sofrimento que vem à nossa vida é um sofrimento que vem de dentro e de fora. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, enfrentou depressões profundas, irmãos. Sabia disso? Eu não sei se você já leu o diário dele. Vale a pena. Um homem de Deus, conhecido como príncipe dos pregadores, teve depressão profunda em vários momentos da sua vida. Então é porque ele não era crente? Não, irmãos. Tem sentimentos e tem coisas que a gente vive que só nós entendemos, ou às vezes nem nós entendemos. E em certa ocasião, Spurgeon disse que sua alma estava coberta por uma névoa escura. Ele pregava para milhares de pessoas, mas por dentro lutava para respirar espiritualmente. Mas ainda assim, ele continuou. E é essa a vida do cristão. Às vezes a gente está ali angustiado, mas a gente não desiste de Deus. A gente continua dizendo: Deus, tenho sede. Deus, eu preciso. Está difícil, mas eu preciso. Está doendo, mas eu continuo querendo o Senhor. Você pode até estar profundamente abatido, mas ainda assim, continua sendo sustentado por Deus. Jesus chorou, não foi? E Jesus não apenas chorou, ele foi zombado.
Se és filho de Deus, desce daí. É o mesmo eco do Salmo 42. Sofrimento externo, sofrimento interno. Se hoje você sente que sua fé está sendo pressionada, você não está sozinho. E isso não significa que você perdeu a fé, significa que você está lutando por ela. Porque às vezes a gente está se arrastando espiritualmente. Mas a gente está lá. Continua dizendo, Deus, eu tenho sede. Deus, eu preciso. Vamos ler o verso 5 juntos? As tuas setas... Opa, minha página virou aqui. Verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Aqui o salmista para de falar com Deus. Está o fundo musical, né? O pessoal da Assembleia aí está relembrando velhos tempos. Os pentecostais. Estou tentando reconhecer a música. Por isso que é difícil, irmãos, pregar com música. Ô, querido diácono Samuel. Samuel já baixa a cabeça já. Eu não. Pastor, eu não. Eu entendi o recado, mas vai tu mesmo. Dá um toque lá. Minha cabeça vai para a música, irmãos. Eu nem conheço a música. Acho que não, pelo menos. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele para de falar com Deus e ele começa a falar com a própria alma. Com a própria alma. Algo muda aqui no texto. Ele começa a falar consigo mesmo. E isso é profundo, porque isso é espiritualidade madura. E eu quero dizer por quê. Porque tem dois tipos de pessoas. Você é uma ou outra. Eu vou falar de dois tipos de pessoas e você vai definir aí agora quem você é. Uma ou outra. Vamos lá, só tem dois tipos. A primeira, as que vivem ouvindo os seus sentimentos. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Que vive ouvindo os seus sentimentos. Roberta, você me faz um favor, fecha essa janela, por gentileza. A primeira, as que vivem ouvindo os seus sentimentos. Esse é o primeiro tipo de pessoa. E o segundo tipo de pessoa é aquelas que aprenderam a confrontar os próprios sentimentos com a verdade. Um é imaturo e o outro é maduro. O imaturo vive ouvindo os próprios sentimentos. Ai, eu não gosto de fulano. Ai, eu tenho um ranço de ciclano. Ah, meu coração não estou sentindo vontade de cultuar hoje. Ah, não estou afim de ir para a igreja. Ah, não estou sentindo isso. Ah, eu estou com raiva disso. Ah, sabe? Esse é o imaturo. O maduro é aquele que fala assim, nossa, eu estou com ranço da Marina. Por quê? O que tem errado em mim? Minha alma, vamos aqui conversar um pouquinho? O que a Marina fez para você? O que a Bíblia ensina sobre isso? O que o salmista está fazendo é confrontando a si mesmo. Está perguntando, por que você está abatida? Por que minha alma está abatida? Por que estás abatida, a minha alma? Por que você está sentindo isso aí? Quem é você? Você é aquele que ouve demais os próprios sentimentos, as próprias vontades? Ou você é aquele que coloca as suas vontades diante da palavra de Deus e se confronta? Martin Lloyd Jones disse, o problema não é o que está acontecendo com você, mas o que você está dizendo a si mesmo. O problema não é o que está acontecendo com você. O problema é o que você está dizendo a si mesmo através do que está acontecendo com você. O problema não é que você teve uma chateação com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com o irmão da igreja. O problema é o que você está dizendo com isso. Nossa, olha como eu sou a vítima. Como eu sou coitadinho. Olha o que estão fazendo comigo. Hoje de manhã eu falei, né? A gente citou o fato de que Jesus tinha discípulos mais próximos, né? Mais chegados. E tinha um que era o mais, não é? E eu disse para os irmãos que a igreja é isso.
Ninguém vai tratar igual você aqui. Todo mundo vai se tratar diferente. Sem discriminação, mas diferente. Porque você vai ter mais proximidade com umas pessoas do que com outras. Isso é normal. E você tem que produzir esse tipo de relação. É construído. Então é natural que você tenha pessoas mais próximas do que outras aqui. Aí tem gente que fica, nossa, olha lá. Não aqui, né? Isso não está acontecendo mais, graças a Deus. Mas já aconteceu. Ah, ciclano, como eu sou destratado na igreja, ninguém gosta de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Irmãos, vai construir relacionamento. Tem pessoas aqui prontas a se relacionar com você, ter amizade, te ajudar, caminhar com você, mas você precisa fazer também. Você precisa estender a mão, você precisa se dispor, você precisa se aproximar. E sempre vai ter pessoas que são mais próximas de umas das outras, e isso é normal na vida da igreja. Isso é normal na sua família. Eu tenho certeza, vou chutar aqui, que o Davi é mais chegado com o Roberto. É ou não é? É natural, não é? É menino, vai se espelhar em quem, normalmente? No pai? Aí a Edilane vai ficar com ciúmes? Não. É natural. E eu imagino que a Camille seja mais achegada a você. É assim ou não é? Tem famílias que são o contrário, que o menino é mais chegado com a mãe. O que eu quero dizer para os irmãos? Existem dentro da nossa casa diferença de relacionamento. Imagina dentro da igreja. Aí tem gente que olha isso e se coloca na posição de vítima. Não, irmãos. Avalie o seu sentimento. Por que você está sentindo isso? Por que está vindo esse sentimento sobre você? Por que você está se colocando como coitadinho, como vítima? Avalie os seus sentimentos, porque seus sentimentos não são confiáveis. Seus sentimentos são também recheados de pecado. Confronte os próprios sentimentos. Eu me lembro que tinha uma irmã aqui na igreja, ela não é mais daqui. Mas eu me lembro que ela vivia falando que meus filhos não podiam ser próximo de algumas crianças. Isso aconteceu aqui. E um dia eu falei para ela que meus filhos vão ser próximos de quem eles quiserem daqui da igreja. Eu não vou ficar escolhendo amigo para os meus filhos. Não na igreja. O Mateus não. O Pedrinho, tá, ok. O Pedrinho vale a pena. Não, irmãos. O William chegou ali, deu um abraço na Bela, ou a Bela nele, né? Eles são bem próximos. O Caleb já ficou assim. Aí o William falou, dá um abraço na Bela, Caleb. Aí o Caleb, obrigado, deu um abraço na Bela. A Lavínia ficou um tempo sem vir. Aí eu não sei se foi o Caleb ou o William que falou lá em casa. Papai, por que a Lavínia não está indo para a igreja? Eu falei, está sentindo falta, né? Tô, pai. Os dois o quê? O Caleb, né? Então, eles têm uma amizade, né? Irmãos, graças a Deus isso não existe mais aqui na igreja. Mas é importante que a gente fale disso. O pastor, o presbítero ou qualquer outra pessoa, ele vai desenvolver relacionamentos dentro da igreja. E os meus filhos não são diferentes. Eu disse isso para ela. Aí o que a irmã fez na época? Teve uma virada de ano, porque foi bem em dezembro que eu falei com ela. Teve uma virada de ano, começou os fogos, sabe? E aí meu telefone tocou. Aí eu atendi. Era ela. Falando, pastor, não gostei do que o senhor falou para mim. E no telefone. E eu falei, minha irmã, a gente está virando o ano. E eu comecei o ano desse jeito. E eu falei, Deus. E a Dai do meu lado, desliga. E a Dai estava chateada.
Desliga o telefone. Tipo assim, a irmã ligou para fazer confusão comigo na virada do ano, irmãos. Meu Deus, os fogos. E a irmã. Não é possível. A Dai estava indignada. Desliga o telefone. Nem na virada do ano tu teve paz. Porque tem gente assim na igreja. Tem gente que acha que ela é o centro. Não agora, graças a Deus. Estou falando por precaução. Tem gente que se acha o centro do universo. E coloca todos os sentimentos para fora, como se todo mundo tivesse obrigação de absorver aquilo. Ninguém tem obrigação. A gente precisa avaliar os próprios sentimentos e colocá-los diante da palavra de Deus. E perguntar, isso que eu estou sentindo é coerente com o que eu aprendi da palavra de Deus? Eu não vou pregar tudo hoje não, irmãos. Fica tranquilo, tá? Porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas eu quero ir para o verso 6 e 7. E eu estou caminhando para o final. Leiamos o verso 6 e 7 juntos. Sinto a batida dentro de mim. Lembro-me, portanto, aqui o salmista continua falando de abatimento. Um abismo chama outro abismo. Ele continua falando porque tudo parece desabar. Aí o verso 8, as coisas começam a mudar. Porque o verso 8 fala assim, ó. Contudo, olha a mudança. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua, e à noite, comigo está o seu, uma oração ao Deus da minha vida. Aqui começa a mudar. E aqui eu caminho para o final. Irmãos, a gente pode passar pelo que for, mas a gente vai chegar, a gente vai sentir dor, a gente vai sofrer, mas a gente vai chegar à conclusão de que a misericórdia do Senhor se renova. A gente vai chegar à conclusão de que o Senhor é o nosso cântico e que conosco está o cântico do Senhor. E nós vamos chegar à conclusão de que vivemos em oração diante de Deus, ou devemos viver. No verso 8 tudo muda. Não o problema, mas o coração do salmista muda. O coração do crente tem que mudar em algum momento. E a gente precisa entender que a misericórdia do Senhor nos sustenta todos os dias da nossa vida. É graça, irmãos. Aqui está o centro do salmo. O Senhor ordena a sua misericórdia. A esperança é vista no verso 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele questiona mais uma vez. Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele é a nossa esperança, irmãos. As pessoas falham, as coisas externas a nós falham, os nossos sentimentos falham, mas Deus é a nossa esperança. Nós esperamos nele. Depois de perguntar à própria alma do porquê estava abatida, ele diz, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse salmo não termina com a dor resolvida. Ele termina com a alma sendo redirecionada. E isso é suficiente. Se hoje a sua alma está abatida, não apenas sinta, fale com Deus. Não apenas fale, mas espere em Deus. Amém. Feche os olhos. Fale com Deus.